Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Hoje estou aqui sem o meu parceiro de mesa, mas seguimos com uma situação bem interessante, principalmente você que é do mercado imobiliário e precisa comunicar-se melhor com o seu cliente. A gente vai falar de comunicação e elegância, uma situação muito peculiar para todos que trabalham basicamente com comércio ou que precisam realmente vender a sua imagem. Aí você vai saber se está vendendo da maneira certa. Tem uma convidada muito especial. Você vai segurar aí só o tempo da vinheta, a gente já volta, mas antes disso, para não esquecer depois, se ficar entretido aí, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, pode colocar ali nas perguntas, a gente vai interagir com vocês depois. E os contatos todos e as redes sociais estarão no descritivo do vídeo. Aguenta aí, é só a vinheta, a gente já volta. Hey, você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Muito bem, então para iniciar a conversa temos André Escúcio aqui para conversar conosco. Vou chamar de Deda, porque eu já tenho intimidade suficiente para isso. Vamos lá saber de onde é que começou tudo isso, Deda? Onde é que começou essa história toda da comunicação? Bom, primeiro agradecer, né, Imagina. o convite. E como começou? Eu sou uma profissional de comunicação e trabalho há 43 anos com comunicação. O meu berço profissional foi a televisão. Eu sou da era analógica, eu comecei como repórter em Blumenau, na RBS TV. Depois fui para outra emissora, que era a extinta Barriga Verde. E naquela época era repórter geral. A gente não tinha, assim, repórter de economia, repórter política. Era geral. E essa foi uma grande escola. Porque eu fazia desde o plantão policial Olha só. até a economia, eventos sociais. E isso foi, para mim, eu acho que foi a minha base na comunicação, porque eu aprendi a me comunicar com todo tipo de público e adequar a minha comunicação de acordo com o grau de entendimento do meu interlocutor. Ou seja, num presídio, era um tipo de comunicação com um delegado, mas aí eu passava para uma coluna social, por exemplo, né? Tabajara da vida. Num pra quem não conhece, Tabajara da Tabajara, vida. Blumenau. Eu sou natural de Blumenau, mas vivo aqui há 18 anos já em Balneário Camboriú. Então, essa foi a minha base. O meu berço profissional foi a televisão. Repórter de rua, né? Na época que não existia celular, na época que a gente tinha a pauta e ninguém localizava a tua base na televisão, ela precisava ligar para saber, né, onde o repórter se encontrava. Eu conheci muito da região de Blumenau ali em função desse trabalho. Então, ali foi a minha base. Depois, eu me desvinculei de todas as emissoras e comecei a trabalhar como autônoma, mas sempre na área de comunicação e muito ainda na televisão. Então, eu lembro que eu tive um programa de televisão meu, onde eu comprei um espaço, né, na televisão, e era de todo tipo de esporte. Então, eu experimentei todo tipo de esporte. Então, eu tive, assim, né? Eu fui abrindo o meu leque na comunicação. E aí, como autônoma, eu entrei também no ramo de mestre de cerimônia. Então, eu trabalhei para Renault do Brasil, para Volvo, onde foram escolas, né? Bem mais formais e te exigiam, assim, sempre uma questão de postura, né? Muito, mas muito exigente. Eu tinha uma diretora de televisão, também, como ele me chama de Deda, eu vou chamar de Tá D, certo. né? Eu tinha uma diretora que era assim, eu tive que cortar os cabelos por meu biotipo, o rosto muito fino, enfim, eu aparecia na bancada, como aqui agora, daqui para lá. Então, na minha cabeça, eu digo, bom, você tem que confeccionar o meu figurino, que tinha que ser sob medida. Eu pensei, mas daqui para cima. E essa minha diretora virou para mim e disse, o seu trabalho é pela metade, o que você entrega é pela metade, Opa, né? deu nos Então, dedos, né? deu nos dedos. Então, tudo isso é o que me trouxe para estar aqui, agora, hoje, né? Falando de comunicação. Então, eu aprendi que é o todo, né? Que eu tinha que me vestir da cabeça aos pés, porque isso muda a nossa postura.
interfere diretamente no nosso comportamento, né? Independente de estar aparecendo ali ou não. Independente ou não. Isso acho que tem a ver até com aquela... tem uma máxima que diz no mundo de vendas que você deve sorrir ao falar ao telefone, Exatamente. porque transmite essa coisa leve, né, para quem está do outro lado, mesmo que não esteja te vendo sorrir, né? Exatamente. Eu sempre nos meus workshops e palestras, eu sempre menciono Steve Jobs. Ele era um aficionado pelo design, pela beleza e pela elegância. E reza a lenda que num dos seus iPhones ele implicou com uma peça que não chegava, não alcançava aquilo que ele tinha idealizado em termos de design. E chegou um dos engenheiros para ele e falou, mas por que tudo isso se essa peça está dentro, né? Se não é vista pelo consumidor, por quem vai comprar? Ele assim, as pessoas podem não ver, mas eu sei que está lá, né? Então, como Coco Chanel afirmava, elegância é tudo que é belo, do direito ou do avesso. Então, eu incorporei isso na minha vida profissional. Não é porque não aparece que não tem que estar alinhado, né, com aquilo que é visível. Bacana. Bom, na minha trajetória, então eu saí da televisão e fui cair nas redes sociais. E aos 60 anos de idade, há 3 anos atrás, eu viralizei no TikTok. Eu comecei a trazer uma coisa que era meio instintiva, meio como um hobby, que era a questão da elegância e do estilo pessoal, juntando com a comunicação. Então, hoje, eu sou uma especialista em comunicação e elegância no atendimento ao cliente. Então, esse é o meu serviço, né? Seria o meu carro-chefe, onde eu faço palestra, workshop, preparando, treinando, ou lapidando, melhor, lapidando a comunicação desses profissionais no atendimento ao cliente. E essa comunicação envolve a comunicação verbal e não verbal. E dentro da comunicação não verbal é que aí aflorou, então, que as pessoas diziam, mas você é estilosa, você é elegante, você adora a moda. E sabe quando todo mundo enxerga menos você. E aí eu vi que realmente eu tinha isso dentro de mim. Por que negar, né? Então, eu comecei a trabalhar essa questão da elegância, comunicação e elegância. Não necessariamente a moda, mas ao estilo pessoal. E aí eu comecei a criar uns vídeos falando de estilo pessoal, mas pensando em inspirar mulheres da minha faixa etária, para se vestirem com aquilo que já tem no armário, para ter um consumo mais maduro, mais consciente, não desenfreado. E o que aconteceu? Viralizei. Sem dancinha, Meu filho me ligou, mãe, viralizou. Eu digo, o que é isso? Que vírus é esse? Bom, enfim, hoje no TikTok eu tenho mais de 100 mil seguidores, um público muito jovem que eu consegui me conectar. E foi uma surpresa. É isso que eu ia comentar, porque o TikTok a gente sabe que é realmente uma rede social, né, majoritariamente de público bem jovem. A gente imagina que não, de repente, pessoal mais maduro, eu vejo até pela questão dos imóveis que a gente anuncia, público 50 a mais, tá lá pro Facebook, por exemplo, né? Exatamente. Quando muito no Instagram, né? Exatamente. Mas também tá bombando no Insta. Sim, também. E aí o mesmo aconteceu no Instagram, eu sigo no Facebook, no YouTube também, enfim, em todas as redes sociais. Então, eu saí, né? Eu acho muito bonito isso, poder contar essa trajetória e ver como eu fui me atualizando e me adaptando, né? Porque uma mulher de 63 anos que saiu, né, da televisão da forma mais quase que primitiva dele. Né? Não, tu imagina hoje, tu vai fazer teus vídeos, és tu e o teu celular. Só. Antigamente, o que precisava? Nossa, uma equipe. Estavas comentando ainda há pouco, vou fazer uma reportagem de rua, por exemplo, qualquer tipo de imagem, o transtorno que era, tinha que ter autorização de prefeitura para poder gravar externa. Nossa, era uma burocracia. E tudo o que eu acompanhei na comunicação. Né? Eu peguei o final do regime militar e aonde foi o início da democracia, a primeira eleição
né, direta. E a gente recebia uma lista de palavras que não podiam ser usadas, como AI-5, enfim. Então, Ainda tinha algumas restrições ali. muitas restrições. Era totalmente... Eu fui uma repórter... não se emitia opinião, a menos que fosse um comentarista, Sim. certo? Então, toda essa trajetória. E aí a gente cai hoje, né, nesse mundo da internet. Porque antes, como repórter, ou mesmo como apresentadora de bancada, era um que falava para todos. Hoje não, são todos que falam para todos, né? Como lidar com isso? Então, como eu fui me adaptando? Então, eu aprendi o uso do celular, eu mesma edito os meus vídeos. Olha aí, ó. E, bom, para minha geração, isso é muito significativo. Claro. E tu vê que tem muita gente nova que às vezes se enche de desculpas para não partir para fazer o que de repente tem talento ou o que precisa ser feito. Isso. Né? Então, hoje a gente sabe que basta querer para fazer. Né? Ter uma boa vontade, achar um nicho, foi o que tu encontrasse. Né? E um outro detalhe que tu comentasse aqui da questão de opinião, de comentários. Naqueles tempos, também acho que havia muito mais responsabilidade no que se fazia. Com Né? certeza. Até porque não era simplesmente vou postar e depois apaga, não. Ia pro ar e acabou. Não tinha... Nem ficava gravado, né? Você tinha o arquivo a videoteca lá Sim. da emissora. Sim. E não estava em rede social, não estava... Sim. Mas quem viu, lembrava e de repente Sim. podia esbarrar contigo na rua e escuta aqui, ó. O que tu falasse lá. A responsabilidade Exatamente. era maior, né? Não, e checar as fontes, sabe? Existia exatamente isso, essa responsabilidade e essa postura que o jornalismo imprimia, né? Eu lembro que na minha época o cabelo tinha que ser curto, unhas não podiam ser com esmalte de cor, nenhum acessório maior. Tudo isso foi se modificando, era sentado, engessado. Hoje as pessoas caminham no estúdio, né? Interagem. Então, eu acho que é isso. Vai acompanhando, mas essa essência, essa raiz, né? Por mais que eu tenha me atualizado, que eu acho que essa postura... Isso permanece. E as escolas que eu tive? Eu trabalhei com multinacionais, eu fui assessora de imprensa da família Schirman. Então, eu tive escolas extremamente duras no sentido, amorosamente falando, mas duras no sentido de elevar a régua. Era um nível de profissionalismo. Trabalhar com uma Renault do Brasil, com uma Nissan, com uma Volvo, eu convivi com os diretores mundiais, com os diretores da América Latina, esse mundo empresarial. Sendo mulher, naquela época, pequena, onde o meu biotipo, ele não é um biotipo que impõe uma autoridade ou um respeito à primeira vista. Então, eu percebi que a minha comunicação, durante toda a minha vida profissional, a minha comunicação verbal, eu cuidei muito dela. Técnicas de respiração, perder o sotaque, vocabulário, evitar o puff no microfone, tudo isso. Mas eu levei algum tempo para despertar, para alinhar cuidar da minha comunicação não verbal. Então, que recursos, né, eu tinha por ser... Eu perdi trabalho em televisão. Eu fui dispensada por ser pequena. Olha só, na televisão, quantos atores... Governo do Estado. Olha Governo do Estado. Eu era uma apresentadora do programa do Santa Catarina em Ação. Mas aí devia ter alguma questão política também, não vou entrar no mérito, porque existe... que botam um sapato com uma sola mais alta. Sim, e existem técnicas para isso, né? A sobreposição, como eu estou usando agora, são camadas, tá? Isso é estratégico. Eu não vim hoje com esse blazer só porque eu coloquei a primeira peça que tinha no armário. Tudo isso é uma estratégia, né? Tem que ser pensado. Tem que ser pensado, certo? Então, essa questão da comunicação não verbal. Então, eu comecei a ver de que forma. Eu tenho uma voz muito potente quando trabalhada. Então, eu fui locutora, fazia espera telefônica. Na época, se tinha espera... Não ri, mas é verdade. Lembra quando a gente ligava para um lugar? Você ligou para a Renault do Brasil de Cave, aguarda um instante. Eu fiz muito isso. Porém, essa voz, ela não é condizente com a minha caixa torácica. É uma voz de um mulherão.
E essa, na televisão, que aumenta 2 quilos, as pessoas tinham essa imagem. Quando me viam pessoalmente, se decepcionavam. Mas é assim, pequenininha. E para dar uma palestra, para fazer uma consultoria, então eu comecei o corte do cabelo, linha reta, para essa formalidade, à primeira vista. E depois, é claro que a pessoa vai conhecendo e vai vendo que tem esse meu lado brincalhão, esse lado leve, mas isso foi necessário. Eu tive que alinhar a minha imagem pessoal para que ela fosse uma grande aliada do meu discurso verbal. Porque meu discurso verbal sempre foi bom, né? Bom, eu estou aqui falando sem parar. Né? Sempre foi convincente. Eu sempre consegui transmitir credibilidade e seriedade. Mas se a imagem não estivesse alinhada, já pelo ser um corpo quase que meio que infantilizado, o meu esforço teria que ser muito maior. Claro. E uma coisa é que, como tu tá falando, a questão da voz que tu usava. Até de repente vai ter alguém assistindo aí que já conhece de algum lugar e era de uma espera telefônica ali, né? Ou do consórcio também está apresentando. Consórcio para o Brasil inteiro, as assembleias do Renault, os eventos da Nissan, da Volvo, equipamento de construção, são equipamentos pesados. Eu fiz a convenção da América Latina deles como apresentadora e os clientes eram os mineradores da América Latina, cheio de seguranças, eram assim, não dá nem para dizer milionários, eram assim, bi. E um público muito masculino. Eu sempre convivi nesse universo masculino. Por que a Volvo me contratava? Porque para equilibrar esse peso todo, desses equipamentos pesados, desse assunto tão denso, é uma imagem delicada, feminina. Frágil, porém com postura. Com certeza. Comparando com o maquinário. Então, esse contraponto, até para visualmente ser um descanso pelo fato do público masculino. Porém, nada disso passava na época, e eu tenho certeza que continuo passando, por nada que remeta a nenhum tipo de sensualidade. Era uma feminilidade profissional, velada, coberta, uma elegância, certo? E na postura. Então, orientação. Nós aqui, profissionalmente, quando se vai tirar uma foto, numa palestra, é todo mundo abraçado. Não se toca, não se encosta. Então, eu aprendi as mãozinhas de princesa lá com a Renault do Brasil. Não se encosta, não se permite que um cliente, que um homem encoste numa apresentadora. E fica a dica, inclusive, para os homens casados, né? Isso eu já aprendi há bastante tempo também. Você vai tirar foto perto de mulher, põe mãozinha faz o Messi, né? Faz o Messi, exatamente. Então, toda essa postura, né? Todo esse comportamento e essa comunicação não verbal aliada à comunicação verbal, um vocabulário rico, uma dicção bem cuidada. E aí a gente vê os erros mais comuns que se comete, eu até posso apontar alguns. Primeiro, o gerundismo, né? Que isso foi algo criado pelo telemarketing, isso foi tomando conta e as pessoas passaram a reproduzir o gerundismo sem nem saber o porquê. Vou estar enviando o contrato para o senhor assinar. Acho que o telemarketing foi tão presente na vida de todo mundo que se tornou quase que uma professora de primário lá dentro. Tanto ver, começam a replicar. Que contaminou. Esse, assim, é o primeiro, né? Que isso, na verdade, é eliminar. O segundo é o plural. As pessoas que comem os S's. Verdade. É algo, assim, que derruba totalmente. Depois, claro, erros de concordância, erros gramaticais. Cuidar um pouco mais da nossa língua portuguesa, que é tão bela, né? Então, uma boa comunicação, junto com uma boa postura, com uma boa imagem. E essa estratégia, ela é o vestir-se com intenção.
Isso não significa que a gente vai perder a essência, a gente não vai deixar de ser quem é, eu não vou fugir do meu estilo, mas essa intenção, entende? Posso colocar assim como Claro, imagina. eu vejo a elegância, né? Para mim são 3 fundamentos. Isso é algo muito pessoal, né? Que eu levo isso para minha consultoria, que eu faço individualmente, já fiz inclusive para corretoras, né? de imóveis. A elegância ela tem 3 pilares, ao meu ver. Primeiro é o conforto. Conforto no que eu visto, mas o conforto visual que eu proporciono para o meu interlocutor, certo? Porque a questão de bonito ou feio é muito relativo para cada um, É mas do gosto de cada um. depende. Mas o conforto visual é algo que eu poderia estar aqui de uma forma que causasse algum desconforto, alguma irritação. Então, esse conforto, primeiro comigo, né? Estar confortável na própria pele, isso inclui aceitação com a sua idade, com o seu biotipo, com quem você é, né? Com o que você veste, com o que você calça e esse conforto em relação ao outro. Segundo, respeito. Respeito pelo meu corpo, pela minha idade, por quem eu sou, pelo cargo que eu ocupo, pela profissão que eu exerço e o respeito pelo outro. Eu não venho aqui, eu fui convidada, isso para mim é uma honra, eu não venho aqui de uma forma desleixada, né? Eu tenho que honrar esse convite. Bacana. E a gente demonstra isso com o autocuidado. Então, esse respeito. E adequação. Adequação, eu acho que é fundamental. A mesma roupa que eu venho para esse podcast, eu não vou para a beira da praia. Sim, A mesma na roupa padaria. que eu vou num evento religioso, eu não vou para uma balada, né? Então, e a gente pode se adequar, mas aí tem muita... O que eu mais ouço na consultoria, não, mas eu não vou perder o meu estilo, eu sou assim e está acabado. Você pode ser assim, mas não está acabado. Você pode ser assim, mas você vai se adequar, Se adequa, é isso. mantendo a sua essência. Que não deve perder também, né? Acho que Nunca. o principal é esse, ter a Nunca. tua identidade, mas dá pra gente ajeitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Claro. Eu digo, pra mim, é uma situação bem complicada de ter esse rótulo de corretores que trabalham alto padrão em balneário. Tem uma turma que anda super alinhada, eu não suporto blazer nem nada do tipo, mas eu sei, e aí, como tu estavas falando ainda há pouco, não é uma questão de eu estar fingindo ou mudando o meu ser, mas é me Não. adequando a uma situação. Vamos atender um cliente, vamos ao podcast falar sobre comunicação e elegância. Passa um perfumezinho melhor, né? Para sair bem no vídeo, cheirosinho no vídeo. Mas é isso, né? isso. Eu vou lá manter minhas pulseiras que eu gosto de usar. Exatamente. Não preciso abrir mão dessa situação. Exatamente. Mas eu vou usar um traje adequado para atender um cliente Exatamente. que peça por isso, que exija essa situação, e deixo para usar meu jeans, bota e camiseta no final de semana, quando eu estiver com a família. Exatamente. E o fato de a gente se adequar não significa se anular. Porque o exemplo que você deu, perfeito. A sua assinatura de estilo são as suas pulseiras. Eu já observei isso há muito tempo. É a sua assinatura de estilo, certo? Porém, ela vai desde uma camiseta, mas se for preciso colocar um blazer, se você mantém a sua assinatura de estilo, você sempre tem a sua conexão com a essência. Isso não deve ser perdido. E sempre pensar, o que me traz força? O que desperta a minha força? Isso no atendimento ao cliente, para que eu aumente a minha autoridade nesse sentido, né? Para que eu aumente, que eu estabeleça mais rapidamente uma relação de confiança, né? Que eu transmita essa mensagem de confiança, de credibilidade, de seriedade, certo? Então, o quê? Isso fica para quem está nos acompanhando pensar. O que desperta em mim a minha força? Perfume adequado, o óculos, bem, até porque eu uso, né, o óculos de grau e blazer.
É o que, para mim, desperta a minha força. A postura muda de acordo com o que a gente veste. Uhum. Então, essa intenção ao vestir, ela passa a ser algo natural. E a gente não... Se a gente for encarar isso como um facilitador da nossa comunicação verbal, é algo muito inteligente. Algo muito inteligente. Por quê? Imagine aqui, indo uma formatura, um casamento na família, né? O homem, a primeira coisa que o homem faz quando ele se veste, a partir do momento que ele pôs a camisa, o paletó, quando ele aperta o nó da gravata, naturalmente, o peito vem para frente, o abdômen vai para trás e os ombros crescem. Não tem? E com essa postura, você não vai entrar ou na igreja ou no salão de festas assim. Não, não tem como. A roupa interfere diretamente na sua... inconscientemente na sua postura. Então, é assim. Aí a mulher começa a vestir a maquiagem, o acessório. Quando ela põe o salto e o vestido, um vestido de festa, estamos aqui Sim, imaginando, sim. né? Que é mais delicado, normal. de um tecido mais delicado, a mesma coisa. Abdômen para dentro, bumbum para trás e os ombros. Então, essa é uma postura altiva, de altivez, Legal. que nada tem a ver com arrogância, Sim, nada tem a soberba, ver com nada, altivez, Autoconfiança. honrando a Uhum. confiança Uhum. aqui, não? E aí, quando a gente chega em casa depois dessa festa, foi você e eu, certo? Eu com meu vestido. Quando chega em casa, e aí vai relaxar, qual é a primeira coisa que você faz? Afrouxar a gravata? E o que que acontece? Dá uma A aliviada. mulher, primeira coisa, normalmente é o sapato. E se o vestido for um vestido bordado, ela não se joga no sofá com ele. Ah, não. Ela tira o vestido, Com certeza. Com certo? certeza. Ou seja, essa é a minha postura. Legal. Então, home office. Ah, home office, Pijamão, pantufa não. e moletom. Uhum. Não, Não dá. não dá. Tem que... Já é complicado porque o ambiente, né, te favorece a, de repente, estar lá até enrolado num cobertor na frente do computador. Já é complicado. Então, se tu não tiveres pelo menos esse compromisso... Eu já adotei isso na vida há muitos anos e isso nossos filhos também, graças a Deus, entenderam a mensagem. Eu aprendi lá num discurso de paraninfo de um militar da Marinha Americana, falando que a tua primeira missão no dia é arrumar a tua cama. É a primeira coisa, tu só sai do quarto depois de arrumar a tua cama. Então ali tu sabe que começou o teu dia, né? E acho que num home office é o mínimo. Tu deixar tudo arrumadinho, tomou teu café, encerrei a parte de casa, agora vamos partir para o trabalho. Devidamente trajado e tudo mais, até porque de repente tem que dar uma saída e já estás pronto, né? É basicamente Perfeito. isso. Exatamente isso. Uma outra coisa que eu queria colocar também, a gente falando ali dessa questão de se adequar às situações e tudo mais, temos ali dois contrapontos. Eu já tive no passado umas situações assim de que eu sei que eu me garanto quando eu estiver aqui conversando com um cliente ou visitando, pelo conhecimento que eu tenho e porque, acima de tudo, eu gosto do que eu faço. Sou apaixonado pela minha profissão. Então, sentamos para conversar ou vamos visitar um imóvel, eu estou tranquilo. Mas aquela compra à primeira vista, né? A capa do livro. Então, eu já penei por conta disso, de repente estar do meu jeito, sem pouco me importando, é o meu estilo que prevalece e pronto, como a gente colocou ainda há pouco. E ali eu passo muito tempo Até para chegar. comprovar que, peraí, não era só aquela... Se ficou uma imagem ruim, desculpa, eu vou corrigir. Aí tu tem um gasto maior de energia e de tempo para conseguir convencer. Da mesma forma que o contrário também, cá para nós, é verdadeiro. Eu acho que a beleza, a aparência ali não se sustenta quando não tem um conteúdo, né? Tem muita Perfeito. gente que eu vejo, estou falando da minha profissão, no meu meio ali, que pô, a pessoa lá tá impecável num vídeo, numa foto, ou falando sozinha num apartamento. Se tu trocar 5 minutos de conversa ali, tu vê que, meu amigo, isso aí não sabe nada, só leu um teleprompter ali e Perfeito. não sabe nada do que tá vendendo, do que tá falando, né? Então, Olha, o conteúdo e a capa também, né? perfeito, e não só nesse universo, né, do imobiliário, de corretores, como em qualquer outra profissão. Né? Em qualquer outra profissão. Essa primeira impressão que a gente tem de uma pessoa, ela se forma em apenas 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. O nosso
cérebro, ele funciona como um scanner. Sabe aquela expressão assim, nossa, fulano olha de cima a embaixo? Nós olhamos assim, claro que de uma forma muito rápida, inconsciente, mas esse é o scanner, é o que faz. Então, essa primeira impressão, ela é a que fica. Para a gente modificar uma primeira impressão, estudos apontam para 6 meses. Poxa, para a gente 3 conseguir... segundinhos caros, hein? para conseguir reverter. Exatamente isso que você acabou de colocar. Então, a coerência, por isso que eu digo, a comunicação, eu sou apaixonada por comunicação, mas eu vejo ela como o todo. Não adianta o conteúdo, que seria essa comunicação verbal, esse seu conhecimento, o domínio, né? Porque o domínio do produto, do serviço, é o mínimo que a gente espera de um profissional, né? Mas o que eu vejo que peca muito quando sai do teleprompter, é essa elegância no atender o cliente, no atendimento ao cliente. Né? E isso passa por uma cultura geral, isso passa por regras de etiqueta, que também é algo que as pessoas têm assim, um certo preconceito e que no meu trabalho eu consigo desmistificar isso, né? Depois a gente até pode falar rapidamente sobre isso. E esse conteúdo com a imagem, não adianta alguém grifado, por exemplo, de cima a embaixo, que isso, para mim, isso é muito pessoal, não é sinônimo de elegância, assim como dinheiro, para me vestir bem eu tenho que ter dinheiro, não é. Eu provo isso nos meus vídeos, né? Então, exatamente, é a coerência. Então, não adianta a gente só por um lado ou por outro. E quando a gente usa a nossa imagem a favor, exatamente, menos tempo, menos energia para eu criar conexão, muito mais rápido. Certeza. Exatamente. Muito bem, a gente vai dar uma pausa agora rapidinho para um cafezinho enquanto vocês vão assistir o Imóvel Destaque. Tendo interesse, é só chamar. Rapidinho a gente já volta para saber, então, da aplicação na prática, algumas dicas aqui. Já voltamos. Espero que tenham gostado do imóvel. Se tiverem curiosidade e interesse na visita, é só chamar. Agora é na segunda parte. Antes de começar de novo, você não deixou lá no comecinho? Deixa agora aí teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e todos os contatos e redes sociais da Andréia também estão aqui no descritivo. Deixa lá a tua pergunta, a tua dúvida que a gente responde aqui também. Voltando, vamos lá a um pequeno menu degustação, né? Vamos dar alguns exemplos pontuais do que tu consideras essas questões muito importantes de etiqueta para um profissional, né? Na sua apresentação.
enfim, da área que tu achares interessante, diga lá. Bom, primeiro, assim, desmistificando a questão da etiqueta social ou da etiqueta corporativa. Existia muito preconceito com a etiqueta social, muito associada à frescura. A etiqueta é um conjunto de regras para facilitar o convívio em sociedade. Só que a etiqueta, ela sempre pensa no outro. No outro. Por que que a gente tem, quando a gente sinaliza com os talheres num restaurante, né, que a gente terminou a refeição? Uma comunicação não verbal para que o garçom venha. Mas por que a posição do talher tem que ser essa? Sabe por quê? Porque quando ele vem recolher, ele consegue, quando os talheres estão na posição correta, com o dedo pinçar, ou seja, ele trava e quando ele recolhe, evita que um talher desse escorregue e caia e suje a sua roupa. Olha só. Então, você está facilitando o trabalho daquele que lhe serve. E se precavendo também. E se precavendo. Ali. E não... O que pode ser mais nobre do que servir alguém? Claro. Certo? Então, isso é só uma pincelada. Na estrada, dirigindo, quando a gente fica colado num caminhão, como é que esse caminhão meio que sinaliza que está ok para você passar? O que ele faz? Ele dá o pisca como se ele fosse para o acostamento. Para o acostamento. Para abrir passagem, avisando que não vem ninguém na outra mão, né? Aí você passa, e normalmente o carro, quando passa, faz o quê? Exatamente. Isso é etiqueta. Isso é etiqueta. Legal. Desde um jantar formal, protocolar, da família real, até mesmo um baile na comunidade. Existem regras e isso é chamado de etiqueta. Bom, atualizando essa etiqueta, eu vejo hoje o que mais, assim, eu sugiro que os profissionais prestem atenção na etiqueta tecnológica. Está meio que fora de controle, ou seja, comunicação nos aplicativos, no WhatsApp e o próprio uso do celular. O uso do celular. Tanto é que agora está se buscando detox digital, descanso digital, né? Porque as pessoas estão realmente fora de controle e eu diria até, de alguma forma, doentes em relação essa dependência. Literalmente falando, né? Porque vai desde a postura de estar aqui com o pescoço baixo, aos olhos... Literalmente. Tudo, né? E sem falar da saúde mental. Então, no atendimento ao cliente, numa reunião de trabalho, certo? Ou num almoço de negócios, ou que seja num happy hour de negócios. Se você não for um médico que esteja de plantão, esse celular não tem que ficar à vista. Se o uso do celular diante... E observem isso, né? Vocês se coloquem no lugar do cliente. Observe isso num restaurante, pessoas, cada um com o seu, não sei como se comunicam. É total falta de interesse o que você está comunicando, se está aqui com essa... Não, só um instantinho. Não pode falar que eu estou ouvindo. Não. Ouvir é uma função fisiológica. Você ouve com seu sistema auditivo. Escutar é ouvir com atenção. Ninguém que está aqui digitando, especialmente o homem, porque o homem não tem essa capacidade. É uma tarefa por vez. O homem é uma tarefa por vez. Né? Não existe isso. Então, esse cuidado. Agora, o cliente é o cliente. Se ele chega de chinelo, se ele tá... Ok, eu estou falando com você como profissional. Então, essa etiqueta tecnológica. Até porque, vamos lá, eu estou atendendo um cliente ali, na verdade, esse cliente me escolheu. Então, eu tenho que fazer jus e dar toda a atenção a ele. Eu, infelizmente, hoje não posso escolher meus clientes, né? Não tenho, assim, uma safra tão grande de clientes para pincelar um ou outro ali e fazer essa escolha. Então, realmente, ali eu estou, se é que se pode falar isso, eu estaria em desvantagem. Então, eu tenho que realmente me sujeitar. Estou falando assim, uma linguagem bem simplista, mas para que fique compreensível. Então, eu é que tenho que, digamos, baixar a minha bolinha e seguir a linha e agradar ali ao meu cliente. Se ele realmente for mal educado ou numa situação dessa,
é um negócio que me enerva demais. E estar falando contigo, esse exemplo é perfeito, da pessoa estar o tempo inteiro pegando e respondendo. Eu já tive situação de cliente tá conversando comigo, achando que alguma coisa importante, daqui a pouco dá uma risada, ou tu vê que ele está assistindo vídeo ali enquanto... Poxa, então assim... É um desrespeito. Sou o quê? Sou nada? Porque tu não pode deixar 5 minutos para assistir depois o vídeo. Né? Exatamente. Eu já vou te perguntar uma coisa. Eu tenho mania de deixar em cima da mesa, mas é porque o celular é grande e me incomoda no bolso. Só que eu não pego, tá no silencioso. Perfeito, Aí virado para baixo. Virado para baixo. Virado eu não para tô vendo baixo. ali se está chegando mensagem ou não. Virado deixa para no baixo. Silencioso. Num restaurante, evite. Ou coloca na bolsa da mulher, que a bolsa da mulher normalmente carrega as coisas do homem, né? No bolso, eu entendo que incomode, ou coloque do lado da cadeira. Mas num restaurante, além disso, é anti-higiênico. O celular Além é o objeto disso, mais sujo que nós temos, né? Depois de carrinho de supermercado, o celular é o... Que vai com a gente no banheiro, vai no trabalho, vai Exatamente. em casa, em todos os lugares. Então, essa questão dessa etiqueta tecnológica, se você, no atendimento ao cliente, vai usar o celular para mostrar alguma coisa, ok. Porém, se recebe, se está esperando, nunca atender assim, num ambiente público, porque as pessoas perderam a noção. Elas invadem o espaço terrível. auditivo dos outros Terrível. e você está ali para relaxar num restaurante e fica ouvindo a conversa. Eu vejo muitos profissionais tratando de negócio como se ninguém mais existisse. O celular, ele tem esse poder. Ele é algo totalmente individualizado e a pessoa perde a noção do que está ao redor. Você Ela absorve de um perde jeito. a sua percepção. Aham. Certo? Então, num atendimento ao cliente, se precisar, peça licença. Olhe nos olhos do cliente, com licença, ou se vai tomar o celular, se for ali, se ele fizer parte de uma ferramenta de trabalho que vocês estão interagindo. Claro. Certo? Aham. Então, isso. Outra coisa, comunicação no WhatsApp. Tudo é pelo WhatsApp, ok? Mas para iniciar essa comunicação, o cliente tem que permitir. E você vai pedir essa permissão. Qual o melhor horário, como eu posso me comunicar, entende? Pelo WhatsApp, certo? Então, assim, cuidar, porque também se perdeu a noção de horário, de dia útil, de dia não útil. Eu entendo que no trabalho de corretor não existe Não tem. isso. Mas é o cliente que tem que Claro. autorizar. Você tem que pedir permissão. Então, vamos fazer foto, você tem que pedir permissão. Se pode fazer e se pode marcá-lo. E não deixá-lo numa situação Claro, constrangedora, desconfortável. Tá Né? certo. Esse seria na questão assim mais de etiqueta. E depois, algumas dicas, né, no atendimento ao cliente. Conhecer o cliente. Procurar o máximo possível de entendimento com o seu cliente e se comunicar de acordo com o grau de entendimento dele. Ou seja, se você já sabe que ele tem família... Bom, isso tudo vocês já sabem porque Sabe, mas nem todo mundo aplica, né? Não, mas assim, vocês... Não é demais lembrar. Não é demais lembrar, mas essa comunicação é rica. Rica no sentido de conteúdo, rica de ir além, rica de você se conectar com seu cliente em assuntos sem invadir, é claro, o espaço físico e emocional. Né? Isso é muito importante. É o cliente que diz como ele quer ser cumprimentado. Você é receptivo. O cliente chega, se ele estende a mão, você vai responder. Se ele vem dar um beijo, você oferece a outra face. Mas é o cliente. Certo? Então, esse contato, você é receptivo e observador. Ele é que vai dizer. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas, tem pessoas que são sinestésicas, né? Num atendimento, quando é um corretor homem ou qualquer outro profissional, ou mesmo numa loja de imóveis ou numa clínica, enfim, quando é o casal, direcione sempre a sua comunicação e o seu olhar primeiro para a pessoa do mesmo sexo seu. Né? A gente sabe que uma mulher desconfortável derruba uma venda e vice-versa. E um marido se sentindo ameaçado da mesma forma. Né? Então, isso Básico. acho que eu fugi um pouquinho no contato. A aparência. Nada derruba mais
e desmotiva um cliente do que um aspecto de cansaço. E eu sei que a vida de um corretor, eu sei que a vida de alguém que trabalha em loja, que atende o público, é desgastante. Mas... Esse final de um expediente, final de um dia, que passou o dia todo em pé. Exatamente. Mas, amigo, é a profissão que tu escolhesse. Então, o que eu vou te dizer, né? O ar de cansaço. Então, homens, barba, cabelo, unhas, especialmente, né? Pele, que seja minimamente hidratada. Mulheres, tem um kit de primeiros socorros. Se for na sua loja, se for no seu escritório, se for, seja onde for. O que é um kit de primeiros socorros? É uma necessaire que pode ser com o básico do básico, mas é aquela coisa que ao longo do dia vai caindo um pouquinho a expressão, a pele corrigida, que seja um filtro solar com cor, um blush, entende? Mas que aquele ar Deu uma renovada ali, que né? deu uma renovada, né? Então, assim, lembre-se que é um scanner de cima para baixo. Então, aqui, o seu cartão de visita é o seu rosto, né? E a postura, né? Então, a postura. Eu não gosto da palavra boa tarde, né? Posso ajudar? Não gosto. A palavra ajudar, ela meio que enfraquece um pouco. Não estou precisando de ajuda. Exatamente. Eu vim realizar um sonho. Eu entrei nessa loja porque, nossa, esse vestido eu estou namorando há muito tempo, ou porque esse móvel é isso que eu quero. Eu vim aqui para planejar a decoração do meu apartamento. Eu vim aqui numa clínica, num consultório médico, cuidar da minha saúde, né? Então, a ajuda, ela enfraquece. Especialmente no mercado de alto padrão, seja ele qual for, imobiliário, de decoração, de moda, enfim. Então, evitem, né? E aí a gente tem, assim, as palavras mágicas, as palavras proibidas, né? E um universo de palavras. No meu workshop, normalmente, eu ofereço isso depois, eu mando um material que é uma gama de palavras que são pertinentes ao universo daquele segmento para quem eu estou palestrando, para que isso estimule a enriquecer o vocabulário. Que também, hoje em dia, é uma situação muito bem delicada, né? É cada vez mais curto, e não estou falando só de abreviar palavras num WhatsApp, por exemplo, que já é triste. Que já é triste. Né? Eu ia falar disso. São adolescentes conversando entre eles, outra é você, um adulto, um marmanjo, se comunicando com um cliente de alto padrão, né? Além de escrever, de errar na gramática, ainda cometer uns... E o que eu mais vejo, a abreviação, é algo assim que eu pessoalmente abomino. Mesmo na minha comunicação informal, né, eu não abrevio. Agora, num atendimento ao cliente, eu acho inadmissível você se comunicar com o cliente e abreviar o você para VC. Eu acho inadmissível. Então, o WhatsApp, ele é um aplicativo mais informal, de uma mensagem rápida? Mas a comunicação da sua empresa, da sua marca, ou você como profissional, né, que é a sua marca, você, Demian, é a sua marca. Viver na praia é Demian. Demian é viver na praia. Não tem como desassociar. Né? Essa comunicação, ela tem que ser polida. Ela tem que estar coerente e alinhada com tudo aquilo que você cuida da sua imagem pessoal, que você cuida do seu conhecimento profissional. Então, não é porque é o WhatsApp que a gente pode relaxar. E fica uma dica, no WhatsApp Business tens a opção ali de programar algumas abreviações ou símbolos, e quando digitas, ele já transforma na palavra inteira. Então, se o problema é tempo, né, ou preguiça de digitar, dá para fazer isso também. Existem ferramentas para te auxiliar, né? Um corretor ortográfico que possas deixar ali habilitado, né, para evitar um deslize ou outro. E eu acho assim, tem um ditado tão popular: uma pedra atirada não volta atrás. Né? Uma mensagem enviada, se você apagar, é pior ainda. É a mesma coisa. Então, cuidem muito com o piloto automático. Né? Cuidem muito. Esteja presente no que está fazendo. Esteja presente no que está fazendo. Então, demora um pouquinho mais, sabe? Porque nada mais... Outra palavra que eu sempre sugiro
riscar do vocabulário é o tal do corrido. Meu dia está corrido, eu vivo numa correria. Correria. O que remete? Já algo... Tá ofegante, tá cansado, já está ansioso. ofegante, já está, sabe? E qual é a pessoa que está correndo que pode estar atenta? É muito difícil a gente estar atento, a gente prestar atenção quando se está correndo. Então, não, hoje minha agenda está tomada, hoje meu dia está comprometido. Olha, eu não liguei antes porque tive uma semana totalmente comprometida. Experimente polir o seu vocabulário. Experimente usar, assim como uma roupa é estratégica, algumas palavras têm o mesmo poder. E se do outro lado eu tenho lá um cliente de alto padrão, um empresário, alguém do mundo corporativo, realmente essa pequena alteração ali no vocabulário que eu esteja usando na comunicação com ele vai despertar a atenção. Opa, esse aqui tem alguma coisa de diferente. Né? Você não é mais um ali naquela multidão. E hoje, falando da minha profissão aqui, corretor, cabeleireiro e farmacêutico é o que mais tem em Balneário Camboriú. Então, se você estiver ali um pouquinho acima da média, já vai se destacar muito. Se destacar. E isso em qualquer segmento. Numa loja, seja uma loja de bijuteria, seja uma loja de... Né? Você entra, oi amor, oi flor... Gente... Ou estimada, que é aqui da nossa região, querida, estimadinha, o querida, amiga, colega, o brother, o chefe, enfim... Simplifique, é o nome do cliente. Se você ainda não sabe o nome, ou é senhor e senhora, ou é você. Pronto. Simples assim, e ponto. Deixa o chefe lá para borracharia, de repente já é conhecido na vizinhança e toca assim. Outra coisa, a gente está falando aqui do workshop e tudo mais. Que tipo de público hoje tu atendes? Porque falasse de consultoria individual também. E para empresas, o público que tu já atendesse ou que públicos hoje tu atendes? Quem é que está assistindo? De repente, poxa, deram uns toques aí que me chamaram a atenção e de repente estou precisando dar uma, como tu bem colocasse, uma lapidada na minha equipe aqui ou no meu time. O Comunicação e Elegância, ele nasceu em formato de workshop, que era um treinamento praticamente de 3 horas, só que ele é totalmente personalizado. E eu tenho outros formatos, né? Eu trato de comunicação verbal e não verbal, e aí o cliente é que vai me dizer, eu faço sempre uma reunião antes, entende? Para saber quais são as necessidades. Olha, André, minha comunicação digital tá ok, eu quero mais postura, eu quero mais lapidar minha equipe na comunicação verbal ou na imagem pessoal. Quem eu já atendi? Várias lojas de alta decoração. Eu já fiz 3, na verdade foram 3 ou 2, se eu não me engano. Acho que foram 2 workshops para a Embraed, para a equipe de corretores, para a equipe comercial. Legal. Eu já fiz para uma clínica de oncologia, onde a comunicação verbal é totalmente diferente, porque ali o querida tem outro sentido. Ali o cliente já vem com uma carga emocional bem diferente. Ele não está ali para realizar um sonho, ele está ali para resolver um problemão. Não. Lojas, agora recentemente eu fiz para Romanza, escritórios de advocacia, e não tem a ver, por exemplo, o número de pessoas da equipe. Okay. Então, eu já fiz para lojas com uma equipe de 6 pessoas e como já fiz em auditórios para equipes de 30, de mais pessoas. Então, assim, para todos os segmentos. Porque eu tenho a estrutura dele, ou um formato só de uma palestra, mas ele é personalizado. Então, a gente vai trabalhar os pontos. Por quê? Porque no atendimento ao cliente, muitas vezes a posição do gestor fica um pouco delicada. Poxa, se eu vou chegar para minha colaboradora e dizer, olha, não está adequado, não é assim que se atende um cliente, ou essa roupa não está adequada, se eu não tenho ali um código de vestimenta, ou se eu não tenho um uniforme. Normalmente o colaborador leva isso para o lado pessoal. Quando eles contratam o Comunicação e Elegância, chega lá a Andréa, que é uma profissional para isso. Não tem ligação com ninguém ali, nada pessoal. Não tem o peso, nada é pessoal. É algo que a gente está levando. E tem uma outra coisa, quando a gente treina
né, uma equipe, essa equipe ela está emprestando o seu trabalho, o seu conhecimento, né, a sua capacidade para aquela empresa, para aquela marca. Porém, esse conhecimento adquirido, ou talvez essa lembrança, né, quando a gente dá um refresco na nossa memória daquelas coisas que a gente vai esquecendo quando entra no piloto automático, a comunicação e a elegância é algo, eu considero isso, ele é um bem pessoal e intransferível. Você leva para onde for. Então, eu penso que isso soma na sua vida não só profissional, como pessoal. Claro. Né? Então, assim, para todos os segmentos. Esse formato, então é uma empresa que me chama e a gente faz no local e no horário que o cliente escolher. Tem uns que gostam de fazer no seu ambiente de trabalho, né? De uma forma... ele é informal, ele é muito interativo. Fica bem imersivo também, né? Exatamente. Se estiver num ambiente de trabalho, seja um escritório, uma loja, tu já podes exemplificar e adequar o que queres passar ao ambiente. Né? Exatamente. Eu já fiz para a turma da CK Construtora, que daí ocuparam, pegaram um auditório, né? Porque era muita gente, né? Desde engenheiros, desde a copeira, desde do barman, do showroom deles, né? Além disso, eu faço essa consultoria individual. Então, é um profissional que quer lapidar, né, essa consultoria de comunicação e elegância e também de estilo pessoal. Por exemplo, eu já fiz consultorias online de pessoas que iam viajar para o frio e não tem o menor jeito para arrumar mala, não tem essa objetividade. Um exemplo, certo? Outra que já me pediu para acompanhar nas compras, para que comprasse de uma forma coerente. Um homem que quis desapegar e atualizar o armário. Então, eu fui lá e isso sim, isso não, isso fica, isso desapega, nesse sentido. E também a questão da imagem pessoal. Eu já fiz uma palestra para 800 mulheres no Dia da Mulher, contratada por um escritório de advocacia, que tem várias unidades, né? Fizemos isso online, no Dia da Mulher, que a empresa ofereceu como um presente uma palestra minha sobre imagem pessoal, autocuidado. Bacana. Então, na verdade, ele serve desde um profissional autônomo, desde um gestor, desde um... Né? Porque mesmo um engenheiro que esteja ali ou no meio de uma obra ou trancado lá no escritório deles, interagindo com um número reduzido de pessoas, mas ele precisa se comunicar, seja lá com o pedreiro, seja ali dentro com outro engenheiro ou com o cliente dele, essa comunicação vai acontecer em vários momentos do dia dessa pessoa. Né? Então, não tem profissão que não precise se comunicar, que seja por telefone. Que seja, exatamente. E até porque a comunicação numa empresa, eu começo sempre falando da comunicação interna, de dentro para fora. Porque quem é o seu cliente? É o seu colega de trabalho. Com certeza. Né? Quem é o cliente aqui do estúdio? É o Viver na Praia. Mas o estúdio é cliente da mesma forma, né? Então, falo muito disso, da comunicação interna, e aí a gente chega na comunicação ao cliente. E comentavas uma situação ali de quando vais atender a um cliente, tens um tempo antes para entender esse cliente. Isso é muito importante. Eu sempre prego isso como na corretagem de o corretor escutar o cliente dele, não só ouvir. Porque a gente tem situações de que entra no piloto automático e o negócio é mostrar apartamento. Peraí, cara. Entenda qual a estrutura da família, como é que funciona, qual a necessidade, se tem filho pequeno em idade escolar, se tem idoso que vai precisar de um atendimento médico, de uma farmácia próxima. Esse tipo de detalhe, se tu parares ali por alguns minutos e realmente escutar o que teu cliente está falando, que a gente tem mais aqui ficar quieto e mais ouvir do que falar, fazem toda a diferença, né? Numa empresa, por exemplo, farias um trabalho antes de entrar com o workshop de um cliente oculto, por exemplo? Eu já fiz vários. Olha aí. Quando eu fiz workshop para uma hamburgueria, que tinha uma unidade aqui na Brava e outra em Blumenau, eu fui. Né? Olha só. Eu fui como cliente oculto. E tudo estava muito bem, mas na época, eu estava acompanhada, né? E a menina, muito simpática e querendo, né? E chegou pro meu acompanhante e disse: mais alguma coisa, querido? E imagina, né? Nenhuma mulher
Sim. gosta, né, dessa situação. Chamar o Muito meu marido de cliente querido. oculto. Aham. E tanto é que quando a empresa, né, ela não comunica para os funcionários de imediato, até que ela dê o aviso, Não, o olha, ideal nós é vamos esse, ter... né? Não E estragar eu a chego, surpresa, né? e eu vou... Entende? Eu vou, faço uma visita, ou conheço o showroom, ou conheço o imobiliário, ou conheço o escritório antes. Aham. Uhum. Isso é Eu faço isso. fundamental, porque aí tu Pra consegues um entender. diagnóstico exato, né? Exato. Porque eventualmente pode ser que a pessoa que está te contratando Isso. saiba de alguns problemas e tente ocultar ali na hora de te passar o Exatamente. que tá precisando, de fato, né? Exatamente. E assim, E eu, inclusive, aí a primeira coisa que eu faço, eu peço para usar o toalete, eu vou na copa, se tem copa. Eu fiz para um legal. escritório de advocacia bem grande, isso foi em Blumenau, porque eu não atendo só aqui, Sim, né? aham. Eu fiz uma consultoria de copa. Eu olhei como eles serviam um cafezinho para o cliente, Olha só. certo? Era uma confusão, era uma comunicação trincada, porque tinha uma xícara bacana, mas tinha um mexedor de plástico, enfim. Tiramos o que vamos ficar, o que vai ser comprado, está aqui a lista, isso aqui a gente reaproveita de outra forma, isso vai para doação e a gente alinhou. Aí então eu entrei no segundo momento dessa assessoria, dessa consultoria de copa, que foi treinar a copeira. Então, na prática, eu passei com ela uma manhã no escritório e a gente simulou várias situações. Numa mesa grande, por onde que ela serve, por onde que... Que interessante Então, eu isso. também faço Bacana. essa... Aham. E para quem acha que não faz tanta diferença, de novo, vou trazer para o mercado imobiliário, Embraed, que tu já fizeste Sim. teus workshops, que Sim. hoje é considerada exemplo de alto padrão na Sim, construção sim. civil, também elevou a régua do cafezinho aqui em Balneário. Hoje, se tu fores lá no verão tomar um café, um expresso, eles foram os primeiros a usar aquela estampa de canela em cima do café, Isso, com a logo da com a logo empresa. da empresa. E se fores no inverno, eles te oferecem ainda um chocolate quente com marshmallow, que é maravilhoso. Tem um monte de corretor que Tá na vai hora lá. de eu fazer outro workshop lá em Brad. Tem muito de corretor que vai lá que às vezes não tá nem com cliente só para tomar o café, né? E aí tu vê, é legal que depois tu vê outras construtoras seguindo o exemplo e também começando a melhorar nesse atendimento. Porque quando o cliente vem para cá, é normal que tu visites várias construtoras, né? Para Claro. fazer um investimento de um imóvel aí de milhões, não é como uma camiseta que tira da prateleira e se não gostar depois é só não usar. Não, o apartamento é um investimento, seja para a pessoa que vai morar, para quem vai só investir, mas é uma decisão mais difícil e te força a ter opções. E nesse momento, pode ser que tu fisgue o cliente ali com um atendimento diferenciado num simples cafezinho, né? Exato. Lógico que Claro. tem que funcionar tudo, não é o café sendo bom e o restante não É uma dá, mas- comunicação integrada, né? Eu não sei se temos tempo, eu gostaria de ilustrar essa questão do entendimento do cliente Tá. com um exemplo meu, pessoal. É possível? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu entendo que a elegância e o estilo e a comunicação não é algo isolado, é um contexto. Dificilmente uma pessoa elegante, quando isso é autêntico, quando é genuíno, no vestir, se a gente for olhar o carro dela, é bem cuidado. A casa, por mais simples que seja, é bem cuidada. Eu vejo isso num contexto. E eu estou dizendo isso porque para chegar aqui hoje, né, onde a gente está nesse bate-papo, eu trilhei todo um caminho para conseguir, para chegar nessa coerência. Hoje, assim, o que vocês veem no meu Instagram, se me veem na rua ou no supermercado, vão enxergar a mesma coisa. Mas eu passei por, eu tive percalços. E um deles foi, eu fui contratada para fazer, na época eu fazia assessoria de imprensa também, um evento para o governo da Índia, que era um intercâmbio da Índia, um intercâmbio cultural, né, com a Índia e com o Brasil. Isso aconteceu na cidade de Pomerode porque o indiano, o Ananda Jyoti, ele foi a pessoa que trouxe esse evento cultural. E ele foi o consultor, não sei se vocês vão lembrar, da Glória Pérez na novela Caminho das Índias. Olha só. Ele foi o consultor, porque ela teria que ter um embasamento. A cultura, inclusive, tinha um personagem na novela com o nome dele. E ele se
casou com uma brasileira e em Pomerode foi escolhido Pomerode, para mais esse, alemã do Brasil. para esse evento cultural. E eu fui contratada para ser assessora de imprensa. O que faz uma assessora de imprensa? Pega o seu convidado, leva para mídia gratuita. Então, faz agenda, entrevista na televisão, entrevista no jornal, enfim, cria agenda e comunica esse evento de uma forma com mídia espontânea, que não é paga, gratuita. Ok, primeira reunião com o meu cliente em Pomerode. Chego lá, bato na porta, me atende o indiano, descalço, né? Me cumprimenta assim e me entrega um presente, um incenso autêntico, legítimo, de Marsala, uma coisa maravilhosa. Eu olho, não tinha uma poltrona, não tinha um sofá, não tinha uma cadeira. Apenas muitos tapetes, almofadas bordadas pelo chão. E ele fez o sinal com a mão, entendi, né? Tirei os sapatos que era para eu me sentar. A minha sorte é que eu estava de calça. Sim. Me sento na posição de yoga, como ele, e eu, uma profissional de comunicação, para conversar, para entender, fazer essa entrevista com ele, eu metralhava, como eu metralhei aqui durante todo esse tempo, 40 mil palavras por segundo, e ele apenas respirava e respondia uma por minuto. Ou seja, eu estava totalmente inadequada. Eu não estudei o meu cliente, eu não procurei entender, saber da timidez dele, da dificuldade do idioma, dos hábitos. A minha sorte é que eu estava de calça. Imagina se eu estivesse de vestido já para sentar no chão. Ou seja, totalmente inadequada. Ainda assim conseguimos, né, fazer, porém, ele tinha horror de televisão, uma pessoa extremamente introspectiva, humilde, era uma pessoa de ouvir e não de falar. Bom, como que eu vou levar essa pessoa para a mídia? Que tipo de mídia é adequado? Então, eu consegui uma só televisão acompanhando ele, depois jornal, revista. No frigir dos ovos, o evento foi um sucesso, foi comunicado e tudo mais. Mas a lição que eu tirei, Bacana. a lição que eu trouxe para o resto da minha vida, não só profissional como na vida pessoal, foi de olhar, de prestar atenção, de me inteirar antes, Claro. né? E Da preparar. cultura. Eu mergulhei, eu caí na sala de um indiano. Apesar de estares no Brasil, mas Mas ele foi para ambientou o isso que eu espaço dele, fui claro, contratada. claro. Era o ambiente dele, era o espaço dele. E eu matraqueando, eu devo ter agredido os ouvidos dessa pessoa. Porque eu teria que ter falado de outra forma, mais pausadamente. Enfim, ele superou algumas dificuldades. O trauma de... E foi para a televisão, né? Então foi positivo. Mas é isso. Então é um exemplo, né, Legal. que eu trago comigo e que dali, né, para frente a mudança total quando eu fui para a família Schirmer, totalmente embasada, totalmente, né, diferente. Mas é isso. É o que a gente já falava de repente, um preparo melhor te evita um retrabalho ou um trabalho exaustivo depois. Exatamente. Né? Tens mais efetividade. E entender como essas falhas, né? Como isso, quando a gente tira proveito, quando a gente consegue reverter isso, o quanto isso favorece, o quanto isso, né, enriquece a nossa vida profissional. E até, obviamente, vai passar muito mais segurança ao teu cliente, Exatamente. mostrando que, poxa, eu tive a preocupação de estudar antes, tive a preocupação de entender qual a tua necessidade, só quero agora confirmar aqui e aí sim prestar o teu serviço com excelência. E isso, para a gente chegar, né, nesse padrão que a gente deseja, quanto antes começar, melhor. Claro, né? claro. Então, assim, eu sempre conto esse meu exemplo que pode servir de inspiração para que outras pessoas, ouvindo isso, já entendam que, eu posso evitar, né? Eu já posso me inteirar antes, né? Lapidar a comunicação no atendimento antes, né? Com certeza. Leda, tem muita coisa, muito assunto, mas acabou. Aqui é o menu degustação. O pessoal tem uma ideia de tudo que tu pode tratar ali. E hoje, se eu tenho lá uma empresa, já explicasse que pode ter uma equipe de 5 pessoas, 50.
Onde é que tu atendes? Como é que tu atendes? Se é só presencial, se é digital? Tu atendeste já fora do país, que eu sei também, Já. as situações. Já, mas aí foi uma consultoria individual, né? Sim, Que eu atendi, eu atendi 2 pessoas, um na Itália e outro em Doha. Mas isso foi individual. Eu atendo presencial, né? Agora, como esse escritório de advocacia foi no escritório deles, No auditório? com o equipamento deles, que aí transmitiu num sistema. Aí eu não sei bem se era algo interno deles, tipo uma intranet. Essa parte técnica eu sou péssima. Mas normalmente no espaço onde o cliente determinar, né? E se for algo online, sim, faço consultoria, ou até mesmo pode ser feito numa chamada, num Google Meet, por exemplo. Legal. Né? Claro que eu tenho um material de apoio ilustrativo, né? Perfeito. Então, mas das 2 formas. Não há limites, não há fronteiras. Não há fronteiras. Depois que eu caí no digital, agora... Pronto. Isso aí abre portas até onde a gente não imagina que houvesse, né? E eu que matraquei aqui por 1 hora, a minha sorte é que não és indiano. Não, Tá e a função acostumado? aqui tu fala, como falou antes, estavas acostumado a tu fazer as perguntas, Sim. né? Aqui é diferente, aqui tem que falar, tem que soltar mesmo. Então tá bom. Neda, quero te agradecer Nossa. de coração aí a tua presença, a tua vinda aqui. Um assunto que enriquece demais, né? Não só para a minha profissão, mas para todas as profissões de quem está nos assistindo. Ficam novamente, eu deixo aqui os contatos dela no descritivo. O convite para deixar nos comentários aí o teu parecer, a tua dúvida. E acessar, né? Claro, estou disponível. E olha, em todas as redes que vocês procurarem, vão me encontrar. Andréa, sem I, sem acento, Escúcio. Um sobrenome é algo incomum, né? Pois é, né? Posso falar? Pode, imagina. Eu sou tia. Mas, embora não pareça. Poderia ser irmã, porque a nossa diferença é mínima, né? Ele está quase me alcançando. Mais uns 2, 3 anos ele já chega. Muito bem. Muito obrigada, eu que agradeço. Imagina. Foi uma oportunidade maravilhosa. Imagina. E parabéns pelo trabalho de vocês, né? Obrigado. Então, estão aqui, qualquer situação que tu tenhas na tua empresa, por favor, chama. Não dá spoiler, deixa que a Neda vai levantar toda a informação para poder te passar um diagnóstico com mais exatidão. Lembrando lá, teu like, tua inscrição no canal e o sininho ativado para receberes as notificações. Nossas entrevistas vão ao ar todas as sextas-feiras, né? Temos os contatos aqui embaixo no descritivo. Espero vocês na próxima. Espero que tenham gostado e fiquem por aí. Deus abençoe e uma ótima semana a vocês. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, que é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar.